Sejam muito bem-vindos, amados irmãos, a mais um estudo aqui no nosso canal, Estudo Divino, referente à nossa série Sinais da Volta de Jesus. Uma série que tem como intuito te mostrar, biblicamente, através da palavra, sinais do que aconteceria meses, anos, momentos antes do retorno do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda. Será que é essa geração que vai contemplar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? O seu retorno à terra para buscar os seus? Fiquemos atentos aos sinais, porque como o Senhor mesmo disse, quando virdes esses sinais, sabeis que estáis às portas. Portanto, hoje eu convido vocês para estudarmos no livro de Apocalipse 13 sobre a marca da besta. Esse é um tema muito polêmico, muito debatido e discutido no mundo inteiro, e tem muitas interpretações, muitas afirmações de algumas partes, E isso não é de tudo certo, porque a Bíblia diz que nenhuma profecia da Escritura é de individual interpretação, pois não foi produzida por homem algum, mas foram homens santos, inspirados no Espírito Santo, que as escreveram. Então não devemos pegar um texto como Apocalipse 13, pegar a marca da besta e simplesmente dizer, não, a marca da besta vai ser um microchip, não sei o que, já está aí, já está atuando, não vai ser uma tatuagem, vai ser uma espécie de um código de barra, um cartão magnético, enfim, não tem como a gente afirmar isso, porque a profecia não é de individual interpretação, mas nós podemos sim estudar. Não que eu esteja dizendo que não vai ser marca da besta, não vai ser o chip, não pode ser uma tatuagem, ou seja, tem uma infinidade de coisas que possa ser, até mesmo coisas simbólicas, mas nós podemos simplesmente estudar e ficar atentos aos sinais, assim como diz no livro de Apocalipse mesmo, no verso 1, no capítulo 1, na verdade, diz que bem-aventurados os que ouvem e guardam, as palavras escritas na profecia. Então nós vamos ouvir, estudar, ler e guardar as palavras. Então eu convido vocês a refletir nesse texto aqui de Apocalipse 13, a partir do verso 11 nós vamos ler, ok? Eu vou comentar um pouco sobre o que acontece antes, porque as pessoas começam a afirmar coisas, como eu disse, a marca da besta é isso, a marca da besta é aquilo, sem ter um embasamento bíblico, tá? Então eu vou mostrar algo que está na palavra e muitas vezes a gente não percebe. A Bíblia diz que existiria uma besta, essa besta é simbolizada por um animal que tem semelhanças com animais lá de Daniel que eram reinos. Essa besta, um animal completo, também tem semelhanças com o próprio Satanás, que aparece no capítulo 12. Essa besta blasfema contra Deus e uma de suas cabeças é ferida de morte, a sua chaga mortal é curada. A Bíblia ainda nos fala, ainda antes do verso 11 aqui em Apocalipse 13, que ela vai perseguir os santos, ou seja, ela é uma besta, ela é um sistema político, religioso, não sei, um reino, que ela quer ser adorada, mas ela não quer conquistar reinos, conquistar poder, dinheiro. Diferentemente dos outros, ela quer ver os santos do Altíssimo mortos. Ela persegue aqueles que não estão de acordo com o que ela fala, que são blasfêmias, Quando chegamos no verso 11, aí nós nos deparamos em incorporar essa chegada da marca da besta, porque nós lemos assim, e vi subir do mar outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. Ela não diz semelhantes ao do cordeiro, semelhantes ao do cordeiro, se referindo, por exemplo, a Jesus Cristo, mas sim diz que semelhantes aos de um cordeiro. Ou seja, de um cordeiro ele simboliza o quê? Ele simboliza mansidão, simboliza pureza e tudo mais. Então, essa segunda besta que poucas pessoas percebem, ela sobe da terra, diferente da primeira que sobe do mar, e ela tem 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas fala como dragão. Então, não reconheceremos ela tanto pela sua aparência ou pelas suas obras, mas sim pelo que ela fala, porque fala como o dragão, que nós já vimos é o próprio Satanás. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que habitam nela adorem a primeira, cuja chaga mortal foi curada. Vão reparando o que acontece antes da chegada da marca da besta. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta,
Isso é muito interessante, porque o falso profeta, citado 3 vezes no livro de Apocalipse, ele faz exatamente isso. Ele faz os seus sinais na presença da besta. Logo identificamos essa segunda besta como o personagem falso profeta. Então, nos últimos dias atuarão besta, segunda besta, falso profeta e Satanás. Os 3. Até nisso parece que o diabo quer ser parecido com Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Enfim, além de ela fazer os sinais, ela diz que os que habitam na terra façam uma imagem à besta que recebeu a ferida de espada e vivia. Muitas pessoas têm vários tipos de interpretação, uma vez que Apocalipse é uma profecia e usa uma linguagem simbólica. Para essa imagem, alguns dizem que pode ser um clone, que pode ser alguma coisa desse tipo. Mas só que repare só que ele fala que além de mandar fazer a imagem, fala que foi-lhe concedido que desse espírito à imagem, no verso 15, e para que a imagem também falasse que fizesse mortos todos os que não a adorassem. Então, toda vez que a Bíblia se refere à imagem, ainda mais João, que era judeu, né, que sabia muito bem disso, imagem, né, façam imagem, e adoração, ele está falando de imagem de escultura, né? Então, aparentemente parece sim ser uma imagem de escultura, que vai ser dado espírito a ela para que ela fale e que faça mortos que não adorem, né? Você vê hoje em dia, algumas vezes aparecem aí, a imagem que chorou, a imagem que falou, a imagem que não sei o que, né? Junta aquele monte de gente. Agora imagine uma imagem falando com todo mundo. Imagine só ou qual engano que não vai ser. Bem, não estou dizendo também que seja isso. Estou dizendo o que eu penso com relação à profecia. Eu não estou querendo interpretar a profecia, dizer que é isso. Tá? Eu só estou dizendo para que vocês reflitam e guardem essas palavras, né? Porque pode ser que aconteça. Deus não deixou isso daqui também só para que a gente lesse. Ele falou para que a gente guardasse e a gente ficasse atento. Então, atento aos sinais que nós vemos nos dias de hoje, nós vemos a profecia dessa maneira. Agora, o interessante é a partir daqui, e faz com que pequenos, ricos, servos, livres, ou seja, todos, seja posto um sinal na sua mão ou na sua testa, mão direita ou na sua testa. Repare que fala no 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome ou o número do seu nome. Poucas pessoas percebem isso, que a besta tem um sinal, um nome e um número do seu nome. O número é do nome. Repare bem nisso. E você tem que ter um dos 3 pelo menos. Você pode ter só o número na mão. Você pode ter só o sinal na testa. Você pode ter só o nome na testa. Você tem que ter uma das 3 coisas ou na mão ou na sua testa. E depois o mais importante, o que muitos tropeçam, porque a Bíblia diz, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Isso não é para qualquer um. É para quem tem entendimento. Tanto entendimento que as pessoas acham que vai aparecer e alguém vai falar, olha, vamos colocar o 666 na mão. Ah não, aqui o chip, aqui o código de barra do chip, não sei o que, ele quer dizer no código binário lá, 666. Gente, o número da besta não é 666. Mas Roberto, você tá louco, tá falando, a Bíblia tá dizendo que é 666. Esse número 666 ou 666, eu gosto mais de falar assim, porque quando você pega 666, você separa os números, né? Então é 666. Então seria a mesma coisa que falou, calcule 32, ou então falar calcule 32. É diferente, né? Então é 666 o número. Esse número 666, ele é um número que deve ser calculado para que você chegue no número da besta. O número da besta não é 666. Repare só, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem. Por isso que tem nome, né? E o número é do nome. E o seu número é 666. Ele está falando, calcule o número, e o número é tal. Para que ele quer que eu calcule o número? Não é de certo para achar o nome. Ele quer que eu calcule o número para me saber o número do nome, né? E é isso que ele diz aqui. Aquele que tem entendimento, calcule o número. Então calcule. Eu tenho que calcular para alguma coisa. E eu creio que nós temos que calcular esse número 666 para chegar no verdadeiro número da besta.
né, para saber qual o número que vai ser implantado, porque não vai ser, provavelmente eu não acredito que vai ser 666, vão chegar aí colocando 666 na mão de ninguém, nem na testa, ou algum código binário de algum chip, microchip, que é 666, não acredito, porque se fosse assim até ateu ia se converter, né, nos últimos dias, e a Bíblia fala que o engano seria tamanho que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, irmãos, eu não creio, na minha humilde opinião, que o número será só 666. Por trás do 666 há alguma coisa que vai identificar a besta. Por isso que aquele que tem entendimento deve calcular. Deus te abençoe. Inscreva-se no nosso canal, no nosso grupo no Facebook, Estudo Divino. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Até a próxima.